Warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, da Mussala da Santa Felicidade. Perfeito! Nossa aula semanal de hoje, terça-feira, com o título Estudos Corânicos. Sim, Estudos Corânicos. Falamos na aula passada, em parte da Surat al-Baqarah, onde falamos da criação de Adão, né? Que o Satanás, o Lúcifer, não se prostrou para obedecer a ordem de Allah. Hoje daremos continuidade a essa passagem pela Surat al-Baqarah, né? Como nós falamos, nós não vamos estudar toda ela, mas algumas histórias, alguns exemplos que mencionam nessa grande surata. E hoje, vem a resposta da pergunta que tanto nos fazem. Perguntam bastante, por que esta sura do Alcorão, ou esse capítulo do Alcorão, né, é chamado a vaca, Surat al-Baqarah? Por que é chamado Sura da vaca? Algumas pessoas dizem, será porque os muçulmanos não são perto dos hindus, e os hindus idolatram a vaca, e os muçulmanos não, por isso que é chamado de vaca? Não. Será porque a vaca é permitido comer? Também não. Vamos entrar no assunto então. Os nomes das suras do Alcorão. Primeiro, sabemos que o Alcorão todo, o Alcorão sagrado, ele foi revelado durante 23 anos. Eu repito bastante para que fique bem, para que ninguém esqueça. Durou 23 anos a revelação do Alcorão. O Alcorão sagrado, ele não desceu num livro de uma vez só ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele recebia a revelação do Alcorão, automaticamente ele memorizava, ditava, recitava, os seus companheiros escutavam, memorizavam e ensinavam assim por diante. Então, essas suras do Alcorão e os seus nomes, algumas suras, ou a maior parte delas, podemos dizer, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, falou o seu nome. A maior parte destas suras, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, falou o nome dela. Outras suras, são pouquíssimas na realidade, não foi mencionado que o profeta falou o nome. O que não quer dizermos, o fato de dizermos que não foi mencionado, não quer dizer que não foi, que o profeta não disse, tá? Algumas suras, o profeta não falou o nome, porém era conhecido entre os companheiros do profeta durante a vida do mensageiro de Allah com aquele nome. Então você tem a surata da abertura, Al-Fatiha. O profeta de Deus chamou surat a abertura. Ela tem outro nome, Surat Al-Hamd, surata do louvor. O profeta falou também. Ela tem outro nome, Ummul Kitab, a mãe do livro. E a Surat al-Baqarah, ela tem um nome, Al-Baqarah, a vaca. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele falou esse nome. Então, algumas suras do Alcorão, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, falou o nome. Agora vem o nosso assunto. Por que esta sura, a número 2 do Alcorão, que tem 286 versículos, é a maior sura do Alcorão, por que ela tem o nome chamado a vaca? E por que a sura número 3 tem o chamado família de Imran? Por que a sura número 4 tem chamado as mulheres? Qual é a relação da sura com seus conteúdos, com seus diversos assuntos, com o nome da sura? Porque eu acredito que muitas pessoas também, a primeira vez que tiveram contato com o Alcorão, traduzido em português, né, o significado dos versículos, acredito que se atrapalharam, se confundiram mesmo. Porque a pessoa pega a surata das mulheres. Imagina, o que o Islã fala das mulheres? Vai lá e fala a regra da herança, regras de herança, partilha de herança, fala direito dos órfãos, os primeiros versículos. Então fica meio atrapalhada, a pessoa se confunde.
Porque ela imagina que a sura do Alcorão fala sobre só aquele assunto, o nome. Pega a sura das formigas. O que fala sobre a formiga? Daí tem um versículo que menciona a formiga. Uma história, entendeu? Ah, mas fala a sura, a surata da lua, Al-Qamar. Vai falar da lua, lua nova, lua crescente, o simbolismo que os muçulmanos criaram. Não fala nada disto. Então é importante saber que as suras do Alcorão, o título dela, o conteúdo da sura do Alcorão, às vezes, a maior parte das vezes, na realidade, não quer dizer que aquela sura trata somente daquele conteúdo. Pega a sura Al-Baqarah, 286 versículos. Vai falar o que sobre a vaca? Né? Vamos entrar no assunto, ok? Por que foi chamado Surat Al-Baqarah? Sura da vaca. Por quê? Se você pegar o Alcorão agora, a tradução, pega uma tradução do Samir Haik, que é o que eu mais uso, é aquela que eu estou mais habituado, na realidade. E a tradução do professor Hilmi Nassar. Essas duas versões de tradução dos versículos do Alcorão Sagrado, ok? Duas versões. Se você pegar essa sura, abre o versículo 67, 67 ao 73. 67 ao 73. Fala da história de Moisés, ou aquilo que Moisés, ou parte daquilo que Moisés passou, sofreu na mão do seu povo, os israelitas. Tá? Olha só. O versículo 67 fala o seguinte: e quando Moisés disse a seu povo, Allah vos ordena sacrificar uma vaca, disseram, zombas acaso de nós? Respondeu Moisés, guarda-me Allah, Deus me livre de me contar entre os ignorantes. É por causa dessa história da vaca, que nós vamos ler depois agora, que a Surat Al-Baqarah tem esse nome, Sura da Vaca. É por causa do versículo 67 ao 73. Por causa dessa história, que a Sura da Vaca recebe este nome, Surat Al-Baqarah. Tá ok? E logo, depois nós terminarmos a leitura desses versículos, vamos entender que toda a Surat Al-Baqarah, ela passa, todos os seus conteúdos, ela passa através dessa história. Vamos ver agora. Então Deus falou para Moisés, ó Moisés, diga para o teu povo, ó Moisés, quando Moisés falou, Musa falou para o seu povo que Allah vos ordenou sacrificar uma vaca. Antadbahu baqarah. Allah ordenou sacrificar uma vaca. O povo de Moisés falou, ó Moisés, tá tirando a gente, tá achando que a gente é bobo? Por que Deus vai mandar sacrificar uma vaca? Logo, vocês vão ver no final dessa história, ou seja, o começo da história está no final dela. Vamos ver agora. Então Deus deu uma ordem. Através de Moisés, Deus ordenou que você sacrifique uma vaca. E Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, nos prova, Ele nos testa, proibindo algo ou ordenando algo. Os testes de Allah são vários, mas se resumem, na realidade, em 4 coisas, como disse os sábios. Deus testa as pessoas ordenando algo, faça, ou dizendo para não fazer, não faça. E Deus nos ordenou, nos prova, nos testa com outra coisa também chamada quando Ele tira algo da gente e quando Ele nos dá. Então o ser humano, ele é testado por Deus diariamente. Quando Deus dá a gracia e quando Ele tira. E somos testados também quando Ele ordena, faça. E quando Ele ordena também, não faça. Somos testados todos os dias.
Hoje, por exemplo, Deus deu uma ordem para nós fazer a oração da manhã. Tem pessoas que obedecem essa ordem corretamente, pessoas que deixam passar direto. Então, aguarda essas 4 coisas. Deus testa as pessoas com 4 coisas. Faça, uma ordem, e não faça. É um teste. Uma aprovação. E Deus nos testa também com algo mais superior. Que é quando Ele nos agracia, quando Ele nos dá algo. É um teste. Você vai utilizar aquilo que Ele te deu para agradecê-lo? Vai utilizar aquilo que Ele te deu e te concedeu para as coisas boas? Ou para as coisas ruins? E quando Ele tira de nós aquilo que nós gostaríamos, que nós gostamos. É uma provação, é um teste. Então Deus testou aquele povo, os israelitas, dizendo, através de Moisés, que Deus tinha que eles deveriam sacrificar uma vaca, e o povo, logicamente, falou o quê? Desrespeitando o profeta Moisés, em vez de acatar a ordem do profeta Moisés, já que Moisés, que aquele povo de Moisés, os israelitas, só estão vivos hoje, não é isso que eu estou falando na época de Moisés, porque Moisés salvou eles do faraó. Daí Deus disse, Deus ordenou uma coisa. Qual é? Sacrifique uma vaca. Degole, abate uma vaca, assim como vocês matam um carneiro, um boi para comer, sacrifique uma vaca e fala para esse mulher. O povo disse o que? Não. Tá tirando a gente, Moisés? Aúdu billah. Falar essas palavras para um profeta de Allah. Né? Deus me livre. Daí disseram o quê? Olha só no versículo 68. Falaram o quê? Então pede para o teu Deus, e Allah, pede para o teu Senhor, que nos identifique como ela deve ser. Ou seja, tem pessoas, quando Deus dá uma ordem, tem 2 tipos de pergunta. Uma pessoa pergunta, como que eu tenho que fazer isso, Deus, porque eu quero te obedecer? E a outra pessoa pergunta, por quê? Com que direito, Deus, o Senhor tem de dar essas ordens para mim? Aúdu billah. Deus o livre. Bom, então daí disseram, vai lá, peça para o teu Deus, olha o respeito, falta de respeito, para que indique como ela deve ser. Quem quer fazer algo, dá um jeito. Quem não quiser, arranja desculpa. Explicou, ele afirma que deve ser uma vaca que não seja nem velha e nem nova, de meia idade. Faça o que foi ordenado. Deus ordenou sacrificar uma vaca. Bastava eles, uma vaca, ia lá, pega qualquer uma vaca, Deus, o Senhor ordenou, está aqui. Mas eles pediram o quê? Quero saber como é que ela é. Exagerando, tirando, sabe? Como fala aqui no Brasil, tirando a pessoa para depois, né? Então, qual que é a vaca? Como é que essa vaca é velha? É nova? Criando empecilhos, criando questões para não executar a ordem de Deus. Né? Deus disse, faça o que foi ordenado, não fica complicando. Disseram os israelitas, roga a teu Senhor para que nos indique a cor dela. Meu Deus do céu. Tá bom, tem que ser uma vaca de meia idade. Tá, agora a gente quer saber que cor que ela é. Deve ser uma vaca escura, branca, malhada. Essas perguntas, ela tem 2 sentidos. Ou a pessoa, ela é muito detalhista e esquece o objetivo daquilo que está sendo exigido dela e acaba se desviando. Isso leva a pessoa ao radicalismo, ao extremismo, ao fanatismo, ou ela faz essas perguntas porque não quer executar, fica tirando os outros, debochando, criando empecilhos, coisas impossíveis, coisas complicadas para não fazer. Primeira coisa, Deus disse para eles, sacrifique uma vaca. Não, está nos tirando, não vamos, porque com que direito, Deus? Onde é que já se viu? Allah, o Senhor está dizendo para a gente sacrificar uma vaca? Para que isso? Meu Deus do céu, obedeça. Tá bom, que vaca que é? Velha, nova ou meia idade? Meia idade, tá bom. Tá, peraí, Deus. Eles falaram assim, minhas palavras, né? Essa vaca, que cor que ela deve ser? Amarelada,
Quer dizer, malhada, branca, preta. Que cor que deve ser? Olha só. Deus disse, tem que ser uma vaca então amarela. Essa palavra amarela significa malhada, tá bom? No árabe. Que seja agradável para os olhos de quem ver. Versículo 70. Roga-nos ao teu Senhor para que nos indique como deve ser, uma vez que todo bovino nos parece igual. E se Allah quiser, nós seremos orientados. Olha só. Depois de tudo isso que disseram, então, pede para falar para Moisés, ó Moisés, peça para o teu Deus, dizer que vaca que é, aponte que vaca que é. Que daí nós vamos ser orientados. Espera aí, olha essa história aqui. Essa história se repete todo dia. Todo dia, muitas pessoas em toda parte do mundo, durante muito tempo. Tem pessoas que o Senhor Deus disse para fazer caridade. Tá, mas caridade é aquilo que você entende como caridade, ajuda as pessoas. Tá, mas quem? Com que? Procurando esses detalhes, não faz parte do Islã. Por exemplo, a pessoa chega lá na internet e liga, eu vou investigar se o fermento utilizado no pão que as pessoas consomem aqui na minha cidade, se não tem nada de uma matéria química ali de porco. Peraí, gente, Deus não mandou você fazer isso. Você vai investigar o profeta sallallahu alaihi wasallam, que os povos anteriores se desviaram, se perderam, procurando, questionando e criando coisas. Então, o que significa o Islã? Submeter, entrega. Você já não acredita em Deus? Então aceita aquilo que Deus disse para fazer, e Deus vai aceitar de você aquilo que você fizer. Se for de bom coração, de boa intenção, e como o profeta ensinou. Não fica procurando tentar. Tem pessoas, na realidade, que eles se preocupam mais com a estética, mais com o exterior, do que o objetivo. A pessoa vai fazer oração, Allah. Tem pessoas que vai assim, Allah. Não, peraí, não valeu, porque o hadith do profeta tem que estar assim, tem que estar aqui. Allah. E até fica detalhado assim, Allah. Não valeu, tem que ser mais. Agora sim, Allah. E se preocupa nos detalhes, e perde o sentido da palavra. Deus está falando uma história, que ele mencionou para a nossa história, para a gente compreender. Olha só o versículo 71. Tá. Então o versículo 71 diz assim, e quando eles dizem que tem que ser uma vaca que não treinada para o labor da terra, ou para regar os campos, sem defeito e sem mancha, disseram, agora falasse a verdade, e sacrificaram. E quase que não fizeram isto. Peraí. Depois que eles botaram tantos detalhes, foram intolerantes com eles mesmos, foram radicais, extremistas, detalhistas demais com eles mesmos. Ou ora, porque isso era a natureza deles, ou tirando, sabe, sarro do profeta Moisés, ou duvidando de Deus, ou criando artimanhas para não obedecer à lei de Deus, à vontade de Deus. Daí Deus disse, então vocês vão lá, sacrifiquem uma vaca que não tenha defeito. É uma vaca que ela não serve para o arado e nem tira leite. É uma vaca, sabe? Daí eles, por enfim, então, foram lá sacrificar essa vaca. Acabou a história no versículo número 71. Tá ok? Agora, por que aconteceu essa história toda? Por quê? Por quê? O mais incrível. No versículo 72, fala o seguinte. E de quando assassinaste um ser em disputa a respeito disso, mas Allah revelou enquanto ocultáveis. Por que foi revelado esse versículo? Por que foi revelado? Por que Deus falou a história da vaca? Porque tinha, na época dos israelitas, né, junto com Moisés, tinha dois homens que estavam brigando, né? E um homem, ele era o mais fraco, ele era o injustiçado, na realidade, foi morto, foi assassinado por outro. Foi assassinado. E não sabia quem tinha matado aquele homem mais fraco, aquele injustiçado, aquele pobre coitado. E botaram a culpa num outro pobre coitado que não tinha a ver com a história. E mataram uma pessoa, botaram a culpa no outro. E a lei de mosaico era, você matou, vai morrer. O homem jurou, falou,
juro por Deus, Moisés, eu não matei ele, eu não matei. Então Deus botou Moisés a teste. Mas Moisés, chama o teu povo aí na tua frente aí. Vamos testá-los agora, vamos ver até onde vai a fé dele. Até onde vai a entrega, a submissão, a fé e a prática religiosa do povo. Vamos ver então. Pegue uma vaca, esquarteja ela, pega um pedaço da pata dela depois esquartejada, bata no homem que morreu, o homem vai ressuscitar e vai falar quem matou ele. Olha a história. Moisés falou, ninguém foi? Ninguém foi o assassino? Ninguém sabe quem é o assassino desse homem? Injustiçado, morto aqui, que não tem ninguém para defendê-lo mais? Aí vocês põem culpa em outra pessoa? Deus disse o quê? Ó Moisés, diz para o teu povo sacrificar uma vaca. Aí tem toda a história do versículo 67 ao versículo, do versículo 67 ao versículo 71. Fala dessa história. Por isso que chama Surat al-Baqarah, né? Entenderam agora porque se chama Surat al-Baqarah? Ó Moisés, manda daí o versículo número 73 falou que e dissemos, sacrifica essa vaca para quê? Para que tem que sacrificar essa vaca? Pega, esquarteja ela e pega um pedaço dela, bate na pessoa morta, ela vai ressuscitar e vai falar quem matou. As pessoas israelitas que estavam com Moisés naquela época fizeram toda essa história da vaca, que cor que era, que tamanho que é, de onde é que veio, porque sabiam que Moisés era a palavra de Allah, que Moisés iria executar as ordens de Allah, sabiam que Allah estava testando Moisés e fizeram tudo aquilo para que não fosse feito. Para que a vaca não fosse morta, pegasse a pata dela e batesse no ser morto, ele ressuscitava. Então Deus falou no Corão. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Então Deus disse, esquartejaram, pegaram, mas eles fizeram isso. No final fizeram. Moisés bateu com pata da vaca no homem morto. O homem morto, Deus fez o homem ressuscitar. E o homem voltou a ser vivo, apontou, foi fulano e fulano que segurou ele, que me matou. E depois o homem voltou a morrer. Isso é um milagre no Alcorão, mencionado com o profeta Moisés. Não é? E Deus mencionou essa história, ou seja, a Surat al-Baqarah, ela recebe este nome por causa dessa história. E se você vai ver toda a Surat al-Baqarah, com todos os seus versículos, todos os seus conteúdos, é isto. É Deus testando a pessoa, tirando ou agraciando, ordenando, proibindo, ou é para fazer. Ou seja, as pessoas diante de Deus se resumem em duas. Ou aquelas que obedecem seus mandamentos, seguem os passos do seu mensageiro de coração, com fé, com certeza e convicção, e são felizes para sempre. Ou aquelas pessoas que renegam a fé claramente, ou dão um jeito ou outro para fugir da vontade de Deus e das ordens de Deus. Entenderam agora por que Surat al-Baqarah recebe esse nome da história da vaca, que é do versículo número 67 ao 73, e vamos nos encontrar na próxima aula com uma outra história corânica da Surat al-Baqarah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.